A crônica de hoje eu vou traçar alguns comentários sobre um dia que é muito comemorado no Brasil e também muito reconhecido, a homenagem, universalmente. Trata-se do Dia da Criança. A criança que é a parte da trajetória da vida mais interessante. O nascimento, a primeira infância, a segunda infância e assim por diante. É nessa fase que está depositada toda a esperança de uma nação, pois é através da educação desses mirins que está estampado um futuro brilhante de uma civilização, consequentemente, de uma cultura de um povo. É justamente a criança. Há uma frase muito interessante que enaltece a criança. Essa frase, ela sempre é decantada mais nos colégios. E ainda hoje, alguns se lembram de evocar a criança como um dos elementos propulsores do desenvolvimento de uma nação. É ela, repito eu, o futuro de um povo. Então ela precisa ter não somente as proteções estatais, jurídicas, sociais, mas também, mais ainda, o reconhecimento dentro do seu próprio âmbito familiar, que é o seu lar. A criança, ela é um reflexo do meio ambiente que ela foi criada. Ali ela adquire a formação religiosa, a relação moral e também os preceitos de dignidade para fazê-lo no porvir a ter normas de cidadania para fazer com que a sua nação, o seu país, se destaque no cenário internacional das nações. O Brasil não fica atrás nesse tipo de convicções sobre como educar uma criança. Há uma frase, repito eu, muito interessante sobre o dia 12 de outubro. O dia 12 de outubro vive sempre na lembrança, pois representa a descoberta da América e o Dia da Criança. Como fator sociológico, a criança é o embrião da formação cultural, cívica de uma nação. É nela que começa um todo de experiências que uma nação adquire para progredir. É olhando os seus pigmeus, as suas crianças, os seus meninos, as suas meninas, que variam tanto de época para época nas condições culturais, como, por exemplo, brincar.
Como é lindo brincar. É se inserir num mundo de fantasias magníficas. E a criança, quando ela tem essa condição, ela deixa grandes perspectivas para o futuro, não só de uma nação, mas mesmo na formação da sua própria família dentro do seu lar. Então, a criança, ela é, na vida, o embrião. Ela é a idade que serve de propedêutica para que as associações municipais, estaduais, nacionais, internacionais se aprimorem. É a criança que não é somente o que ela realiza, é porque ela é uma esperança. E a esperança é a última que morre. Uma nação que não confia na sua infância, na sua juventude, é uma nação falida. Porque o futuro de todas as nações está na educação das suas crianças, nos colégios, nas faculdades, etc. As suas formas de se educarem variavam e variam muito. O que vulgarmente se chama de brincar. As brincadeiras são o protótipo do que vai ser uma nacionalidade. Do jeito que brinca uma criança do sexo feminino ou do sexo masculino. A do sexo feminino se aperfeiçoando nas artes domésticas de lidar com o âmbito da casa. É a rainha do lar. É a mãe que cuida dessas crianças. E elas, sendo bem educadas, é certo que elas vão preparar um futuro brilhante para as suas respectivas nações. O brincar varia muito de épocas para épocas. Eu, por exemplo, quando brincava, era por uma influência de condições sociais que a sociedade se apresentava no momento. Era guerra. Eu fui do após-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ali as brincadeiras eram unicamente de patriotismo, de matar para sobreviver, para tomar, para melhorar as economias. Quando a educação, acredito que no futuro já não será mais desse tipo. Será para aprimorar os conhecimentos de fazer com que o mundo interior daquelas crianças sejam moldados para que eles sejam um bom cidadão, com a sua formação moral, ética, que o dignifique na sociedade. É isso que a esperança espera da educação brasileira. A esperança que é um dos fatores mais preponderantes no desenvolvimento, seja lá de que for esse desenvolvimento, quanto mais de uma nacionalidade. A família bem estruturada é aquela que cuida bem de seus filhos, das suas crianças. É a base, porque a família é a base da nacionalidade.
a nacionalidade é nada mais e nada menos do que uma amplificação da família. É um âmbito maior. É a grande família, é a nação. E a criança vai ser nada mais e nada menos do que um cidadão nessa sociedade. Então, vamos procurar educar as crianças até no brincar. Vamos orientá-las para que elas sirvam de exemplo para que outras gerações façam o mesmo que a atual vem fazendo, se preparando. Não é somente estar com uma maquinazinha dentro de um quarto, vendo e ouvindo, muitas vezes até coisas que não é para ver e nem para ouvir. Mas é uma época. Mas mesmo assim, esse tipo de educação devem ser cortadas ou então orientadas melhor, para que o povoado e a nação faça de suas crianças grandes cidadãos e que a nação, a pátria brasileira, confie. Porque um país que não confia na sua infância e na sua juventude é um país falido. Então, dessa maneira, eu estou fazendo essa crônica hoje, procurando lembrar a paz de família, parentes, vizinhos, que se interpenetrem com suas crianças, sempre procurando o bem comum, adultos e crianças, e formem uma verdadeira interpenetração de valores humanos, para que essa nação brasileira seja dignificada, como sempre foi, no celeiro internacional das nações. Muito obrigado.